nós podemos trazer nesta manhã, está no livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 21 ao 24, e depois 35 e 36 do mesmo capítulo. Marcos capítulo 5, 21 ao 24. Texto bastante conhecido, que nos ensina nos dá muita sabedoria sobre como viver em algumas situações adversas. Eu vou ler, os irmãos queiram acompanhar. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35 e 36. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Esses versículos, irmãos, também eles podem ser complementados lá em Tiago, capítulo 1, nós vamos ler esses versículos. Tiago, capítulo 1. Um pequeno complemento sobre o ensinamento na palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Nós vamos orar pedindo a Deus a companhia do Espírito Santo, que nos ensine estas palavras. Ó Deus, nós te suplicamos nesse momento a tua bênção, para que nos acompanhe, para que nos oriente, nos ensine, e permite, ó Deus, que nós possamos ter mais conhecimento daquilo que nós estamos expondo. Abençoa ricamente a todos aqui, e que nós possamos ser edificados pela tua palavra. Em tudo lhe damos graças, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, esses versículos que nós lemos, nos dá aí uma direção nos dias de hoje, quanto a não temer e quanto às provações que nós temos que passar. O crente não é isento de provações e nós sabemos bem disso. Jairo estava aflito. A palavra de Deus nos ensina que a sua única filha estava à beira da morte. Ela tinha apenas 12 anos. Jairo era um homem rico e religioso. Nós podemos tirar várias lições sobre isso. Mas seu coração estava muito aflito. Aqui já tiramos duas lições. Que o dinheiro realmente não traz felicidade e que a religião não te salva. Não te dá o conforto possível e suficiente para viver uma vida perene. A morte estava rondando a sua casa e querendo levar precocemente a sua filha. As inversões que nós vemos nos dias de hoje, pais enterrando, sepultando filhos. Como vencer essa dura batalha? Jairo vai a Jesus e se prostra diante dele e suplica por sua ajuda. O mesmo Jesus daquela época é o Jesus de hoje. Veja que no versículo 24 do capítulo 5 de Marcos, tem a palavra mais confortante que todo cristão deveria ter em seu coração. Jesus foi com ele.
Muitas vezes queremos seguir a Jesus, mas não permitimos que Jesus esteja conosco. As aflições, circunstâncias, as dificuldades, os medos, as preocupações do dia a dia, faz que nós deixemos de lado a confiança em Jesus. Nós não descansamos. O dinheiro de Jairo não pôde confortá-lo, socorrê-lo. A religião não pôde ajudá-lo. Quando Jesus estava a caminho da sua casa e recebeu essa notícia, que sua filha já estava morta. E foi nesse momento de desespero que Jesus lhe disse: Jairo, não temas, crê somente. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos grandes manobras para agradar a Deus e falamos muitas coisas e praticamos quase nada. E a palavra de Deus é confortante e muitas vezes nós não precisamos nos debruçar em fazer essas manobras todas para agradar a Deus, para buscar Ele no momento de tribulação, de desconforto, de medo, de perigo, de angústia, de aflição, como Jairo estava passando. Não temas, crê somente. E como nós devemos aprender a descansar nesse Deus? Como nós devemos aprender? Porque nós não descansamos. A gente vai, fala, continua falando que está em paz, que está aguardando uma resposta de Deus, mas a nossa ansiedade é ferrenha, né? Ela vai e nos descontrola, desfoca, desconcentra, e nós vamos e retiramos da mão de Deus: daqui que eu resolvo, eu sou mais rápido, sou mais eficiente. E nós sabemos que não somos, né? Quando Jesus caminha conosco, nós não precisamos ter medo das más notícias. Nós devemos ter confiança, crer. Quando Jesus caminha conosco, a morte não tem a última palavra. O ato mais triste, talvez, da vida de um ser humano é realmente quando ele tem a missão de sepultar um ente querido, um familiar, um amigo. E aqui a situação um pouco pior, era uma filha de 12 anos. Quando Jesus caminha conosco, a fé triunfa sobre o medo e a esperança prevalece sobre o desespero. Jesus ressuscitou a filha de Jairo e a alegria voltou àquele lar. Então, irmãos, não tenha medo, apenas creia. Entregue seus cuidados a Jesus. Para Ele não tem causa perdida. Não tenha medo, tenha fé. Fique com a palavra: Jesus foi com ele, Jesus está com você. Então nós não devemos ter medo. Em Tiago nós lemos ali os benefícios da aprovação. Que a aprovação parece ser algo que vai nos destruir. Mas ela não vem para isso. A aprovação vem para nos fortalecer. Ela não trabalha contra nós, mas por nós. Parece diferente, né? Como assim? Mas ela não age por si mesma. São providências divinas para nos aperfeiçoar. Por essa razão, a Bíblia nos ensina a ficarmos alegres quando passarmos por provação. Isso parece meio contraditório, né? Como assim ficar alegre em meio à provação? Mas nós precisamos entender que as provações são compatíveis com a nossa fé cristã, de acordo com a nossa maturidade cristã. No mundo tereis aflições, mas jamais seremos provados além de nossas forças. Como diz 1 Coríntios, acredito que seja capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirás que sejais tentado além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que o possais suportar. Não é fácil vencer as dificuldades, as contradições, as perseguições. São métodos de provação demoníacas muitas vezes. Há provações leves, há provações pesadas, provações fáceis de enfrentar, amargas, que deixam cicatrizes, mas nós devemos atravessar. Elas são passageiras. Nossa alegria é passarmos e não ficarmos nas provações. Tem muita gente que guarda as provações como algo que é um castigo dado por Deus. E nós devemos aprender que isso é pedagógico.
visa o nosso bem, visa não ao nosso mal, somente ao nosso bem. É para nos edificar. Uns conseguem passar rápido, outros mais vagarosamente pelas aflições. Mas aqui a palavra que nós lemos no início, deste homem de Deus, religioso, que ele foi até Jesus e buscou incansavelmente, insistentemente, para que Jesus curasse, ressuscitasse naquele momento a sua filha. Veja bem que são pedidos que nós podemos fazer naturalmente hoje, que o Jesus daquela época é o mesmo. Ele não mudou, ele está conosco, ele nos fortalece, ele nos dá caminho, nos dá direção. Então descanse mais em Deus, procure mais oração, faça jejum, chegue até Jesus com o coração limpo, sem medo, principalmente sem ansiedade, que é algo muito difícil, mas nós devemos viver assim. O tempo está se passando, irmãos, a vida está se acabando, pessoas estão indo, a igreja triunfante está crescendo, mas a militante deve continuar, deve se fortalecer a cada dia pela palavra, pela oração e pela comunhão entre os santos. Por isso não há desculpas para não frequentar uma igreja, para não estar em comunhão com os irmãos, até porque no céu não teremos como ficar longe uns dos outros, né? Não há divisão, você não poderá ficar na sua casa. Então nós devemos nos chegar mais uns aos outros em conforto, em consolo nos momentos das provações, nos momentos das dificuldades. Jairo buscou o melhor caminho, Jairo buscou a melhor fórmula para vencer as provações. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Isso é uma fé tremenda, na qual nós podemos aprender, principalmente com os nossos patriarcas, os pais da fé. Podemos citar vários exemplos, nós não temos muito tempo, mas esta lição é para nós. Busque a Jesus insistentemente e peça a Ele que te acompanhe. É só isso, nós saberemos descansar e passar pelas provações. Que Deus assim nos dê essa liberdade de aprendizado e pense, não temas, crê somente. Palavras fáceis, difíceis de ser aplicada, mas é o que Deus nos ensina nesta manhã. Amém?